Olá, sou o professor Julio Antônio Larrea Jiménez do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou falar um pouco sobre nosso recente trabalho publicado na revista Nature, o análogo magnético quântico ao ponto crítico da água, onde assino como primeiro autor e tem colaboração internacional de diferentes instituições da Europa, entre elas os grupos liderados pelo professor Henry Rono e Frederick Miller, da École Polytechnique Federal de Lausanne, da Suíça, e do professor Philip Corbos, da Universidade de Amsterdã. O nosso trabalho apresenta pela primeira vez evidências experimentais da natureza de uma transição de fase quântica de forma descontínua em um sistema puramente quântico de spins hospedado no material de estrôncio, borato e cobre, também chamado de SCBO. Para entender um pouco as transições de fase quântica ou visualizá-las, devemos fazer talvez uma analogia com o que acontece nas transições de fase clássicas ou aquelas que conduzem a diferentes estados através da aplicação de um parâmetro de controle chamado temperatura. Este é o caso, por exemplo, do diagrama de fase da água, onde observamos que no ponto de evolução da água existe a coexistência de duas fases, líquido e gás, o que os físicos descrevem ou classificam como uma transição de fase de primeira ordem ou descontínua, caracterizada por uma mudança abrupta na densidade de partículas entre líquido e gás. Se continuamos aumentando a temperatura e a pressão da água, podemos observar que essa transição descontínua termina em uma temperatura e pressão crítica denominada de ponto crítico da água. E nesse ponto crítico da água, a transição se torna contínua ou de segunda ordem e solamente se pode visualizar um único estado e também define a região supercrítica da água. No caso do sistema quântico de spins SCBO, o estado fundamental é um estado dímero, é decir, um estado que basicamente mostra um emaranhamento de spin para cima e para baixo, conhecido como singleto, com uma excitação para um estado tripleto, dois spins para cima, certo? Caracterizado por um gap de aproximadamente 30 Kelvin. O que nossos experimentos de calor específico mostram de forma inovativa, pudimos medir a troca de calor deste sistema quântico, né, através simplesmente de medidas de calorimetria AC condicionadas a simultâneas condições extremas de temperaturas muito baixas, próximas do zero absoluto, pressões altas, dezenas de kilowatt, e campos magnéticos intensos de algumas dezenas de teslas. Observamos que esse estado dímero, na pressão crítica de aproximadamente 20 kW, muda para um estado de emaranhamento de spins chamado de plaqueta, que basicamente pode ser visualizado como estes dímeros em os singletos em 4 diferentes posições atômicas. Também mostramos que a transição de fase quântica no zero absoluto vai indo discontinuamente até ser simplesmente suprimida ou terminada no ponto crítico, onde acontece simplesmente a separação entre as fases de dímero e plaqueta, de forma análoga de lo que acontece na água. No entanto, no caso do sistema quântico de spin, a física e o diagrama de fases mais rica. E isto por quê? Porque se aplicamos campo magnético, podemos observar, por exemplo, que a fase plaqueta
muda para una fase antiferromagnética, es decir, acoplamiento entre spins de forma antiparalela, mas ele es mediado por fluctuaciones cuánticas y no fluctuaciones termodinámicas como acontece na forma común o la forma de concebir o antiferromagnetismo nos textbooks. Por tanto, nossa descoberta, além de avançar no entendimento das transições de fase quântica, nos proporciona um material com a plataforma de mostrar diferentes estados de spin emaranhados que podem ser bastante promissoros para aplicações em spintrônica e também na informação quântica. Muito obrigado pela atenção.